Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Aqui eu te ensino a vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados da sua cidade. Eu sou Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, e o tema de hoje é o processo mais eficaz para vencer o medo de pregar. Amém? Então, hoje, estou muito animado aqui para a gente trazer este tema importantíssimo, que eu tenho certeza que vai ajudar aqueles irmãos que querem desbloquear literalmente, tá bom? Nossos irmãos do Instagram, irmãos do Facebook e também do YouTube. Vamos que vamos, daqui a pouco vai chegando mais gente, né? Mas vamos que vamos, começando aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o processo mais eficaz. Existe um processo, sim, tá bom? Então, quantas etapas está dividido o meu processo para vencer o medo de pregar? Eu quero que você entenda o seguinte, que assim como todo processo, né, que nós temos que enfrentar na vida, tem coisas que parecem que ser muito difícil e outras que parecem ser muito simples, tá? Vencer o medo de pregar, talvez para alguns é difícil, para outros é fácil, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que começa a estudar comigo, vence o medo de pregar em 20 dias, outros nos exatos 3 meses, que dá 12 semanas, e outros, infelizmente, que não colocam em prática, não conseguem vencer o medo de pregar nunca, tá? E o que eu quero trazer para vocês aqui, gente, é justamente essa visão, que vocês possam conseguir destravar. É o seguinte, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, e o que eu quero te dizer aqui? Quantas etapas tem nesse processo? Eu quero que primeiro, antes de falar das etapas, eu tenho que falar que quando nós falamos de vencer o medo de pregar, nós temos que dividir essa visão, tá, do ser humano em si, como lado espiritual e o lado humano. Então, o lado espiritual, provavelmente, se você é um servo de Deus, né, você já está trabalhando ele na igreja. E quando eu falo lado humano, rapidinho, tá, gente? Eu tenho que sempre dizer isso aqui. Quando eu falo lado humano, eu não estou fazendo alusão às obras da carne, tá bom? Eu estou fazendo alusão a uma outra coisa que daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse primeiro momento é o seguinte, que o seu lado espiritual, você vai alimentar ele, claro, através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra de Deus. Com essas três etapas, tá? Do seu lado espiritual, você vai alimentar o seu lado espiritual. E o lado humano, professor, como é que eu faço para alimentar o lado humano? O lado humano você tem 5 áreas, tá? 5 áreas. Claro que eu sempre simplifico essas áreas para deixar algo um pouco mais fácil, mais dinâmico, colocando 3 áreas aqui que são áreas mais fáceis e práticas para você conseguir rapidamente vencer o medo de pregar. Então, ao invés de 5, vamos trazer para 3 áreas para facilitar o entendimento dos irmãos. Do seu lado humano, e eu quero explicar um pouquinho mais essa questão do lado humano, o lado humano gente, não tem como você tirar a credibilidade que você vai lá. É você que vai subir no altar. Ah, pastor, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai falar na minha boca. Tá bom, gente, tá bom. Agora vamos lá para uma situação aqui. Vamos lá. Se você falar alguma heresia enquanto você estiver pregando, a culpa é sua ou do Espírito Santo? Quem pode me responder aí? A culpa é sua. Ó, o irmão Tiago colocou aqui. Só se vence o medo enfrentando ele. Ah, querido. Você tá equivocado aí, tá? Tá bom? Mas vamos lá. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, gente. Quando você prega, o Espírito Santo de Deus, isso que é ensinado nas igrejas. O Espírito Santo de Deus
fala através da nossa boca, não é certo? E a pergunta é, se você falar alguma heresia enquanto você estiver pregando, a culpa é de quem? É do Espírito Santo ou a culpa é sua? Se você falar alguma coisa, ó, o irmão Tiago colocou aqui, ó, minha, claro. Então, isso aqui é muito importante, essa resposta que ele deu aqui. Muito importante. Porque quebra alguns paradigmas na nossa cabeça. Porque, gente, presta atenção numa coisa. O Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar a pregação antes de começar a mensagem, querido. A pregação, ela vai vir com o fruto da sua intimidade com Deus. Então, do fruto da sua intimidade com Deus vai vir a pregação. Agora, presta atenção aqui que eu vou falar um negócio aqui para vocês. Coisa boa, coisa chique. Presta atenção aqui. Agora, a responsabilidade de passar aquilo que o Espírito Santo de Deus te deu é sua como pregador. E aí, como eu falei com vocês, esse lado humano, nós temos 5 áreas. Mas eu quero facilitar para vocês entenderem o quê? Gente, se você dominar dessas 5, 3, você já consegue vencer o medo de pregar. Tá bom? Por quê? Deixa eu te falar aqui uma situação. Nós temos aqui no primeiro momento a profundidade bíblica. E eu vou te dizer uma coisa: profundidade bíblica não é você ler a Bíblia, é você ter a capacidade de extrair da Bíblia o que a maioria das pessoas não consegue ver, tá bom? E isso que você extrai da Bíblia é algo que tocou a tua alma. Então, observe uma situação. Se aquilo que você vai passar para a igreja não tocar a tua alma, você acha que vai tocar a alma da igreja? Você acha que vai tocar a alma dos irmãos que estão ali te ouvindo? Difícil, né? Então, eu chamo a sua atenção para esse primeiro momento. Profundidade bíblica. Qual o segundo? Qual o segundo? Segundo pilar aqui, ou segunda etapa, gestão emocional. Quando você tem o controle, tá bom? Das suas emoções, você já não se abala mais com 10 mil pessoas, quanto também com uma pessoa, ou 2, ou 10, não sei. Quantos vocês estão pregando hoje? Quantas pessoas talvez tem lá na sua igreja? Você talvez está pregando ali para, né, 2, 3 pessoas, não sei, 10 pessoas. Coloca aí, gente. Para quantas pessoas o máximo você já pregou? Coloca aí para mim nos comentários para eu saber. Então, quando você tem gestão emocional, você vai ter domínio, controle sobre as suas emoções. E eu não sei se você sabe disso, mas o medo, ele é criado psicologicamente. O medo, ele é desenvolvido internamente na sua psique. E este medo é interno. Logo, sempre o teu cérebro quer manter você na zona de conforto. E para você sair da zona de conforto, você precisa, olha, observa esse negócio aqui. Você precisa ter informações para dizer para o teu cérebro o quê? Você está errado. Você está errado. Quanto mais você se expõe, novos desafios, mais informação positiva você está armazenando no seu subconsciente. E quanto mais você armazena informações positivas de vitória que você conseguiu vencer, dos graus que você, dos níveis de exposição que você foi passando, mais confiança você vai conseguir adquirir. Então não é simplesmente, gente, enfrentar o medo. É você passar por etapas das camadas de níveis de exposição primária, secundária, terciária. É vocês passarem por essas camadas e conseguir gerir as suas emoções para conseguir vencer o medo de pregar. E aí nós temos o terceiro e último, que é o quê? Homilética. É o fato de você conseguir organizar aquilo que Deus te dá de maneira que você possa pregar de maneira organizada em qualquer ambiente. Então, logo, gente, pregar não é só ir lá, passar a mão no microfone e sair falando, não.
Pregar é você ter condições de entregar aquilo que Deus te deu de maneira organizada, ok? Bênção pura. E aí a gente vem aqui a outro ponto. Por que nas igrejas não ensinam esse processo de preparação? Eu mesmo, gente, eu fui uma pessoa que tive muito medo de pregar. Já contei essa história para vocês. Eu tive muito medo de pregar, tive muito medo devido a traumas que eu passei na minha infância, primeiro na igreja e depois na escola, de falar em público. Então, se eu tinha medo de falar em público, com certeza também na igreja eu iria travar. Eu iria me bloquear. E foi dito e feito, gente. A minha primeira pregação quase matou meu ministério antes dele começar. Quase. Porque eu idealizei um monte de coisa na minha cabeça, eu idealizei um cenário perfeito na minha cabeça, e chegou na igreja, foi totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Só que eu só descobri isso quando eu escutei o feedback das pessoas que estavam me ouvindo. E naquele momento, deu vontade de chorar. E não deu só vontade, não, eu chorei mesmo, tá? Eu reconheço, eu falo mesmo. Mas aí, gente, o que eu quero chamar a tua atenção com isso aqui? Na igreja, infelizmente, a igreja ela só trabalha o nosso lado espiritual. Então, eu mesmo, quando eu fui pregar, minhas primeiras pregações, eu perguntava às pessoas mais experientes na igreja, o que eu tenho que fazer para eu pregar? E o que eles diziam? As 3 coisas. Eu acabei de falar aqui. Ora, jejua e lê a Bíblia. Mas, gente, e as outras coisas? Então, eu tinha unção de Deus na minha vida, mas eu não conseguia explicar para as pessoas, não conseguia traduzir para as pessoas aquilo que Deus falava comigo. Ou seja, eu era um vaso que não conseguia transbordar. E a pergunta é: quantas pessoas estão assim dentro da igreja? São vasos cheios do Espírito Santo que não estão conseguindo transbordar na vida das pessoas. Não estão conseguindo levar essa mensagem adiante na vida das pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito interessante, gente. Nós temos que colocar a nossa atenção nesse negócio aqui. E aí, vem uma outra questão aqui. Como você se sentiria se as igrejas da sua cidade ligassem para você toda semana querendo ter mais agendas? Como você se sentiria? Qual seria a sensação de você estar na tua casa e o teu telefone plam, 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 agendas, 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 agendas. E eu acho isso interessante, sabe? A questão das igrejas ali ao redor, né? Começarem primeiro te chamar, porque esquece esse negócio de que você, oh meu Deus, já vai sair pregando para fora do país assim, logo de cara. Não é assim que funciona, tá? Ou, assim, via de regra, não é assim que funciona, tá bom? Via de regra. Por exemplo, eu preguei pela primeira vez em 2009, tá? Eu preguei pela primeira vez em 2009. Em 2013, eu preguei fora do país, a primeira vez, tá? Então, ó, observa. 4 anos, praticamente, ali, de ministério, eu já fui convidado para pregar fora do país. Depois, para eu voltar a pregar fora do país de novo, mais 5 anos se passaram. 2018, eu vim representar o meu pastor fora do país. Observa, gente, essa situação que muitas das vezes você não vai começar, oh meu Deus, lá nas alturas, tá? Você vai ter um processo. E esse processo é gradativo. Esse processo é gradativo na tua vida. Agora, você se sentiria tendo várias agendas? Isso aí, ó. O irmão Tiago colocou aqui um negócio interessante. Quem não senta para aprender, não está apto para ensinar. Verdade verdadeira. Concordo plenamente contigo, meu querido. E aí, gente, não adianta você ter várias agendas se você não estiver bem preparado. Então, quando eu falo desse lado espiritual, esse lado humano, eu estou falando nada mais, nada menos do que de preparação. Anota essa frase aí, gente. Se você faz aquilo
que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todos têm. É difícil você se destacar fazendo aquilo que todo mundo faz, entendeu? É difícil você ser um bom comunicador, um bom pregador, porque um pregador nada mais é do que um bom orador, um bom comunicador. É difícil você ser um bom orador se você não consegue transmitir aquilo que está agarrado dentro de ti, a unção que está presa dentro de ti. Se você não consegue simplesmente... Eu comparo, né, o pregador com a torneira. Tem um tanquezão lá e a torneirinha aqui embaixo para jorrar águas e está aqui dentro do tanque. Então, às vezes, o tanque está no top lá, no topo, bem cheio. E a torneirinha só precisa ser aberta. E muitas das vezes, pessoas não conseguem abrir essa torneira. Não conseguem abrir essa torneira para fazer jorrar a água do Espírito na vida de outras pessoas. Então, logo, eu já vi, gente, isso acontecer. Muitos jovens que começaram comigo pararam. Tiveram várias agendas ali nas igrejas locais que nós tínhamos ali, só que eles mesmos foram se frustrando, porque eles não tinham preparação, nem eu tinha preparação naquele momento, e por isso que eu também quase me frustrei, quase que eu parei. O Tiago colocou aqui, isso é uma pura verdade, pois vemos pregadores renomados pregando as mesmas mensagens em igrejas diferentes. É disso aqui que eu estou falando, é disso aqui que eu estou falando. Gente, se você não tem bala na agulha, você vai querer transmitir a mesma coisa sempre. E aí eu te pergunto, como seria a sua reação de ir no restaurante e comer a mesma comida todo santo dia e não ter variedade, não ter um novo sabor, um novo prato? E outra coisa, gente, outra coisa, o pregador não tem que pregar aquilo que lhe convém pregar. Ele tem que pregar aquilo que Deus quer que ele pregue. São dois parâmetros totalmente diferentes. Então, uma coisa é você ser um voz de Deus, outra coisa é você ser um mercenário da fé que está pregando por oferta. Se você está pregando por oferta, logo, daqui uns dias, a torneirinha fecha e você vai ficar repregando as mensagens que você já pregou. Você vai ficar voltando naquelas mensagens que você, já pregou. Então, é de suma importância isso aqui, gente. E eu quero justamente trazer um relato para vocês de um exemplo que aconteceu comigo. No ano de 2021, a gente sabe o que aconteceu aí e tal, estava feia a situação no Brasil. E no final de 2020, eu fui para o Brasil. Os 2 primeiros meses que eu cheguei lá no Brasil, que foi dezembro e janeiro, eu não preguei em lugar nenhum, que eu fui de férias mesmo, foi para dar uma relaxada. E aí, gente, veio a notícia que a gente não ia conseguir voltar, a gente não ia conseguir voltar para Bolívia. Eu falei, meu Deus, e agora? E telefone tocando, gente, telefone tocando. E eu comecei a atender as agendas. Gente, teve dia de eu pregar 2 vezes no dia. Preguei no Rio de Janeiro, preguei na Bahia, preguei em várias igrejas do Espírito Santo. Várias igrejas. Eu não contei quantas mensagens Deus me deu para pregar. Eu não contei. Mas que foram várias, foram várias. Tinha dia que eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pregava tanto no meu ministério quanto fora do meu ministério. Às vezes, gente, eu tinha que escolher qual igreja que eu ia atender. Se eu ia pregar numa festividade ou se eu ia pregar num culto normal. A quem eu atribuo tudo isso? A Deus, sem sombra de dúvida. A Deus, tá bom? A Deus. Mas eu também tive uma preparação. Eu tive um esforço, tá? Eu tive uma preparação por trás disso aí. Eu atribuo a graça de Deus na minha vida, sim, mas eu também atribuo uma outra situação, a preparação, tá? Eu tive preparação. Por que que quando Jesus foi crucificado, Pedro foi reconhecido por quê? Porque ele andava com o mestre e falava como um dos que andava com o mestre. Falava como, né? Então, você vai ser reconhecido por andar com Deus. Você vai ser reconhecido
por falar como aquele que anda com Deus. Agora, é de suma importância que você se prepare. Você se prepare para tal. E era interessante que muitos amigos meus diziam: rapaz, agora você virou celebridade. Falei: meu amigo, aqui na Bolívia é a mesma coisa. A mesma coisa, gente. Ó, próximo final de semana, sexta e sábado, eu vou estar dando estudo e pregando em uma festividade de uma cidade aqui. Então, o que acontece? Por que eu estou querendo dizer isso aqui para vocês? Para aumentar o meu ego? Não! Eu estou querendo dizer para vocês que quanto mais preparação, mais as pessoas vão querer te ouvir. Quanto menos preparação, menos agenda você vai ter, mais você vai se frustrar, mais você vai se bloquear. Então, a preparação te priva de sofrer. A preparação te priva de você sofrer, de você se bloquear. Tá bom, gente? E aí, gente, vamos lá. Ó, tem aquelas pessoas que, infelizmente, têm esse pensamento. Não, professor, eu só tenho que aprender com o Espírito Santo. Esse negócio de fazer um curso para aprender teologia, para aprender a pregar, para aprender a vencer o medo de pregar, para tirar minha timidez, para... Não, isso aí é coisa do homem. Ô, gente, eu já vi muitos irmãos ignorantes, tá? Já vi demais. Demais, tá? Eu fiz essa pergunta, sabe, gente? Por muito tempo eu fiz essa pergunta e busquei informação. Você acha que Paulo estudou com Gamaliel foi de graça? Era de graça o estudo naquela época? E aí tem os abençoados que falam: não, mas Jesus ensinou de graça. Meu amigo, de graça? Não teve nada de graça, não. Os discípulos tiveram que renunciar. Por exemplo, Levi, que é Mateus, ele era o quê? Republicano, tá bom? Ele era, perdão, publicano, tá? Publicano. Ele era coletor de impostos. Ele teve que renunciar à profissão dele para ir aprender com Jesus. Quanto que Jesus pagou ele? Nada. Quanto que ele pagou Jesus? Ele pagou Jesus com a renúncia dele. Ele abriu mão do salário dele para ir viver com Jesus. E Pedro e João abriram mão da pesca, da fonte de renda, para ir aprender com Jesus. Aí você vem me dizer que não. Ah, meu amigo, você está por fora de Bíblia. Tudo tem um preço. Tudo. Anota isso aí. Tudo tem um preço, seja na fé, seja fora da fé. Você tem que pagar um preço para estar com Cristo. E, em alguns casos, o seu preço vai ser a renúncia. Você vai ter que renunciar sua profissão, você vai ter que renunciar muita coisa para você fazer a vontade de Deus, tá? Em outros casos, não. Você vai tocar a sua vida profissional e vai poder se preparar para o ministério também. Mas em outros casos, não, gente. Vai lá, gente. Seminário que eu sempre amei, gostaria muito de ter entrado e infelizmente não consegui entrar, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Vai lá e fala: ó, Jesus mandou vir aqui estudar de graça. Vocês têm que me ensinar de graça. Porque Jesus diz: de graça dá e de graça também receber. De graça recebeste, de graça também dá. Olha aí, o irmão Tiago colocou: Natanael estudava, Paulo estudava, Daniel estudava, Timóteo estudava. Aí vem alguns querendo pregar sem estudar. É isso aí. Isso aí, irmão, que eu estou falando com vocês. Nós temos que quebrar esse paradigma no meio da igreja. Tem que estudar sim, tem que se preparar sim, porque, gente, nós não podemos entregar o pior para a igreja.
Nós temos que ser a nossa melhor versão nas mãos de Deus. Coloca isso na tua cabeça. Anota isso aí. Coloca esse desejo. Eu tenho que ser a minha melhor versão a cada dia nas mãos de Deus. Tá? Então, o conhecimento que eu tinha ontem, hoje eu vou ter mais conhecimento. A visão espiritual que eu tinha ontem, hoje eu vou ter mais visão espiritual. A preparação que eu tinha ontem, hoje eu vou estar mais preparado. Tá bom? Então, não venha com essa de que eu não tenho que me preparar. Você tem que se preparar sim. Todo mundo tem que se preparar. Todo mundo tem que se preparar, tá? Ah, não, professor. Só jejuando, orando, lendo a Bíblia, eu já consigo vencer o medo de pregar. Ô, gente, então você é melhor do que eu. Porque quando eu tinha esse monte de bloqueio, tá? Eu orava 5 horas todo santo dia. 5. 5. 5. Tá? Lia 12 capítulos da Bíblia. 12 por dia, tá? E jejuava 4 dias por semana. Tô igual os fariseus, né? Jesus tem misericórdia. Mas eu não estou falando isso aqui, gente, para me gabar, não, pelo amor de Deus, tá? Só estou te dando um exemplo de que eu vivi isso na pele. Eu vivi isso na pele, tá? Eu vivi isso na pele. Por isso que eu estou te falando. Espiritualmente, gente, a gente saía para evangelizar, a gente expulsava demônio, via Jesus curar, a gente via as maravilhas de Jesus fazendo cada maravilha, cada coisa tremenda. E quando eu subia no altar, não conseguia nem transmitir. Por quê? Porque eu olhava para a igreja, aquele monte de olho em cima de mim. Ai, meu Deus! Eu travava. Eu travava. Eu ficava com medo. E isso, gente, que eu não entendia, Senhor, que negócio é esse, meu Deus? Que negócio é esse? Por que, Senhor, que eu não consigo? Então, até que Deus criou toda uma situação para eu descobrir que eu precisava. Aquilo que nós vamos falar aqui agora. Quais são os pilares, então, que eu tenho que focar para acelerar o meu processo para vencer o medo de pregar? Como eu te falei, tem um lado espiritual, tem um lado humano, tá? No lado espiritual, jejua, ora e lê a Bíblia. Você vai ter unção de Deus. Você vai estar cheio de Deus. Você vai estar, sabe, disponível para entrar na presença de Deus. Mas o seu lado humano, muitas das vezes, ele vai querer impedir que você vá lá e pregue e transmita a vontade do Eterno, tá? E é nesse lado humano que você tem que trabalhar alguns pilares. Lá no início eu falei, foca nesses 3 que você consegue. Mas na verdade são 5. Profundidade bíblica, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. Se você dominar esses 5 pilares, você vai ser um pregador imparável. Uma pregadora imparável. Gente, experimenta. Você vê uma alma aceitando a Jesus. Experimenta você ver, sabe? Uma alma. Aí depois você começa a ver 100, 200, 300 almas aceitando a Jesus. Ou seja, aí você vai entender o verdadeiro propósito de se desbloquear. E aí, gente, o que eu posso dizer para você? Professor, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu coloco isso na prática para funcionar? Para você ter profundidade bíblica, começa a fazer resumos daquilo que você entende de determinado capítulo. Pega um capítulo, destrincha aquele capítulo e começa a analisar, tá? Coloca no papel o que você entende de cada capítulo. 2, tá? 2. Presta atenção. Coloca no seu caderno aí, seu caderninho, 10 coisas que você acha assim que te impede de pregar. Que você tem que tirar de dentro de ti que te impede de pregar.
Ó. E agora, foque em aprender um estilo de sermão que você mais se identifique. Então, se você gosta de sermões positivos, foque em aprender sermões positivos. Foque em aprender sermões textual. Foque em aprender, sabe? E quanto mais você estiver focado nisso aí, mais você vai desenvolver o seu lado humano e mais, sabe, preparado você vai estar. Lado espiritual, lado humano, todos os dois andando de mão junto, preparados. Tá bom? Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos, se assim Deus permitir, na sexta-feira, tá bom? Provavelmente sexta-feira nós vamos trazer o Clube da Palavra, tá? Vamos voltar sim com o Clube da Palavra, porque tem muita coisa boa aí da Bíblia para a gente trazer na prática, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos então na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.